bom dia! Como vocês estão? Fátima Medina contando para vocês o que os números podem dizer. Além da gente ir na escola de matemática, a numerologia, ela facilitou que a gente conhecesse a nossa personalidade, quem somos nós. E os números também trazem um autoconhecimento específico pelos nossos nomes e pelo nosso sobrenome. Ai, qualquer dia eu vou falar sobre a importância dos nossos sobrenomes. Olha só, o nosso nome é o primeiro, mas quem está sobre é o nome. Então, é assim, eu vou fazer um programa falando sobre isso. E também o dia, mês e ano de nascimento diz muito da gente. O nosso dia é o nosso talento, grande talento que viemos fazer nessa terra. O mês de aniversário, ele representa a nossa primeira sociedade. Saímos da barriga da mamãe, o nosso primeiro planeta, e vamos para esse planeta Terra, olhando nosso pai e a nossa mãe. Então, o mês de aniversário, ele diz sobre quem foram as primeiras pessoas que eu conheci nessa terra. O ano de nascimento, ele dá uma possibilidade de saber qual é a minha missão na Terra. Então, o que eu aprendo com o meu talento e o que eu aprendo com a minha primeira sociedade, eu entrego para o mundo. E por falar em entregar para o mundo, hoje eu trouxe uma grande amiga. Ela é minha dentista, ela é minha amiga, ela é minha parceira, doutora Sandra Lucrécia. E eu vou contar para vocês por que eu a trouxe no nosso programa hoje, né? Ela, lembra que eu falei nos nossos primeiros programas, eu falei que eu vou começar a trazer pessoas que me ajudaram a ser o que eu sou hoje, cumprir com a minha missão aqui na Terra. Eu trouxe o riso para vocês, eu trouxe vários assuntos. E hoje eu vou trazer a doutora Sandra Lucrécia. Tudo bem? Bom dia, querida. Se apresente. Dia. Eu me chamo Sandra Lucrécia, sou dentista, terapeuta neural, trabalho também com horóscopo chinês e algumas outras técnicas aí, um pouquinho. Como que você me conheceu? Conta para o pessoal da rádio. Olha, eu te conheci numa constelação. Eu cheguei lá no teu espaço, fui convidada. E aí, nós nos conhecemos no meio de uma constelação e é uma amizade de lá para cá, bem grande. Então, eu fazia constelação, eu tenho um consultório também, hoje eu atendo mais virtual, que é o Crer e Crescer Terapia, que está lá no Instagram, você pode me procurar. Então, quando eu fazia, às vezes eu faço uma constelação ao vivo, né, presencial. Ela entrou pela a escada que tem para chegar até a sala do Crer e Crescer, e eu escutei o passinho dela. Eu falei, essa menina é tudo de bom. Eu quero ter amizade com ela, porque não por querer ter por interesse, mas sabe, quando a gente vem na Terra, né, quando a gente encarna aqui na Terra com a carne do corpo, existem pessoas afins que aparecem na nossa vida. Se a gente não prestar atenção, a pessoa vem e vai. Porque eu sou daquelas que entendo que ninguém vem em vão na nossa vida, né? As pessoas vêm e vão, mas nunca elas estão em vão na nossa vida. Então, quando eu falei que eu vou ficar com a doutora, porque eu sabia, o meu coração, a minha alma sabia que nós seríamos uma grande parceira. E eu não sabia quem era ela, né? E quando ela entrou, participou da constelação presencial, foi muito boa a participação dela. Eu fiquei curiosa, sentei ao lado dela, depois que acabou, né, a constelação, no intervalo. Eu perguntei e ela disse quem ela era. Antes também, ela foi minha cliente, e nós fizemos uma numerologia que ela também me ensinou a saber que mesmo a gente tendo crenças diferentes, o coração e a alma nos traz, né? Né, Sandra? Sim. Conta. O que você faz? Conta para eles. Eu sou dentista de formação, periodontista, e em 2015 eu fiz a minha formação em terapia neural. O que é a terapia neural? A terapia neural é uma técnica que foi desenvolvida na Alemanha por volta de 1925 por 2 médicos alemães
E desde então, ela tem sido pesquisada e a cada dia a gente está se inteirando mais nela. Aqui no Brasil ela é ainda muito, muito nova, deve ter aí uns 15, 16 anos. Depois da minha formação, eu fiz um curso em Barcelona, um avançado, né, um mestrado de 2 anos, na terapia neural. E a minha tese de mestrado foi Sistema Nervoso Autônomo, Terapia Neural e crianças, né, ou pacientes do espectro autista. Deixa eu te perguntar. Eu participei, eu já fiz, né? A doutora já aplicou em mim, fez a técnica, né? Terapia neural. É assim, é bem interessante, porque nós duas estamos estudando também os dentes e a nossa... o que viemos fazer nesse planeta através da observação dos dentes. Eu não sabia, porque eu só conhecia, doutora, aquela técnica que você olha os dentes e trata os dentes. Não lembro nem o nome como que é, né? Você deve saber como chama. Sabe aquelas a dentística, a odontologia convencional. Isso. E aí, quando eu participei isso lá em 2012, 16, até 16, eu não sabia o que ela ia fazer. Ela veio com umas injeções, eu falei, meu Deus do céu, o que ela vai fazer em mim? E o que são essas injeções? Conta para eles, por favor. Na verdade, a gente usa um anestésico local, muito diluído, que é a procaína. E esse anestésico, ele tem uma função, ele se conecta ao nosso sistema nervoso central, dando um estímulo, e esse estímulo faz com que o organismo se reorganize. É como se eu desse um start no meu organismo. Então, através da procaína, eu posso fazer um diagnóstico. Às vezes, a pessoa está com uma dor de joelho e faz um tratamento e não descobre. Eu posso fazer o teste tocando, né, aplicando no dente, num determinado dente que a gente vai analisar através da radiografia panorâmica, através de uma conversa. E muitas vezes a gente faz essa aplicação nesse dente e a dor some. Então, ela pode não se apresentar novamente, mas isso é um indício que aquele dente precisa ser cuidado, precisa ser tratado, que aquele dente está contribuindo para que o organismo não consiga silenciar aquela dor. Doutora, o dente, eu ouvi falar que também é um cristal, né? Sim. Porque a gente usa tantos cristais para limpar, para potencializar. E quando eu soube que o nosso dente, ele é o mesmo cristal que tem na nossa hipófise, não é isso? Conta para eles o que serve, porque nós vamos chegar e vamos contar para o pessoal para que serve essa terapia, né? Com a dentista, usando a procaína, o que é tudo nós estamos falando, palavras técnicas, mas eu quero que a pessoa entenda que qualquer paciente pode chegar até essa terapia e mudar a vida, né? Como aconteceu comigo. Conta, que é isso, né? De ter cristais na boca? Além dos cristais, eu vou fazer uma parte de anatomia. A terminação do sistema nervoso central se dá ali na proximidade do esmalte do dente. Então, nós temos um contato direto com o nosso sistema nervoso central através dos dentes. E os cristais dos dentes, eles conseguem armazenar informações. Então, um trauma muito grande vivido pode estar ali armazenado aquela informação no dente. Porque o nosso corpo, ele não armazena as informações apenas no nosso cérebro, né? Ele também tem a capacidade de deixar registrada essa informação ali nos nossos dentes. Sim. E aí, eu quero saber qual é o meu ancestral que eu estou muito agregado a ele, muito leal a ele. Eu consigo ver pelos meus dentes? Você consegue ver pelos seus dentes, mas eu faço uma interpretação um pouco diferente. É como eu estou reagindo a esse ancestral, como é que eu estou reagindo a essa informação. Então, através dos dentes, vamos supor, eu como filha estou em conflito com o meu pai. Esse conflito, o dente pode estar posicionado de uma maneira diferenciada, que vai me trazer essa informação. E eu gosto de dizer que o dente, ele é um ponto de equilíbrio do nosso corpo. Se o nosso sistema ele está desequilibrado, muitas vezes é importante que o dente saia daquele alinhamento
perfeito para poder compensar esse desequilíbrio. Então, quando a gente olha uma boca, examina uma boca, e os dentes não estão alinhados, antes de eu indicar a colocação de um aparelho, eu preciso entender o que aquele dente está querendo me dizer, né? Eu tenho uma colega que recentemente a gente fez uma análise dos dentes dela, que estavam todos desalinhados, e em uma semana já deu diferença. Eles se alinham? Automaticamente. Não estou dizendo todos, mas no caso dela, sim, só pela conversa. Só pela conversa, só pela gente. Conversa. Olha só. Tomada de consciência. Tudo é vida dentro do nosso corpo. Nós teríamos a obrigação, né, doutora, de sabermos os nossos órgãos, a funcionalidade de cada um. Eu fui professora há 30 anos, hoje eu estou aqui, né? Mas, assim, o que eu falava lá para a gestão, lá para os prefeitos, porque a gente tinha esse acesso, né? Que eu queria que trouxesse a leitura dos dentes, só que eu não tinha conhecimento. E hoje vocês estão tendo a oportunidade de uma profissional trazer para vocês a facilidade de ter um contato mais alegre, mais suave, mais sutil com os nossos pais, né? Por quê com os nossos pais? Porque os dentes representam o papai e a mamãe? Sim, os incisivos centrais, eles representam o nosso pai e a nossa mãe. E de acordo com a posição que os incisivos laterais estão perante esses dentes, eu vou conseguir entender qual é essa relação. Então, se eu tenho um dente muito para frente, o incisivo lateral ele está muito à frente do incisivo central, significa que eu estou me achando muito maior do que o meu pai. Olha só. Se ele está muito atrás, significa que eu vejo os meus pais muito grandes, inacessíveis. Né? Se eu estou com o meu dente girovertido, dependendo da maneira, ou eu estou de costas para os meus pais, ou estou olhando eles, querendo olhar eles de frente, mas na verdade eu tenho que estar ali dentro do meu alinhamento, né? Então, a gente faz essa análise de acordo com o contexto. E também os dentes, eles podem me dar notícias de órgãos que estão sendo afetados. Porque a partir da medicina chinesa, nós sabemos, né, que tem meridianos que passam nos dentes. Então, muitas vezes você tem uma pessoa com problema de estômago ou de intestino persistente e você vai analisar o dente correspondente e aquele dente está infeccionado, está com uma cárie, está com um tratamento endodôntico inadequado ou até mesmo aquele dente já foi perdido. Então, eu vou apertar a tecla SAP da doutora, porque ela falou o incisivo lateral, né? Mas eu vou pedir para ela explicar que não tem esses dois dentão. Primeiro nasce quais dentes? Vamos falar Vamos começar do começo. As crianças, dente de leite, elas também trazem informações dela ou do papai e da mamãe? Trazem dos dois, porque a geração, todos os germes dos dentes, eles são formados dentro do útero da mamãe. Então, muitas vezes, se a mamãe teve um trauma, um impacto, um acidente, alguma coisa traumática, muitas vezes você percebe na formação do esmalte daquele dente uma deficiência. Gente, que lindo, né? E geralmente os dentes da criança, a partir do... Quando que começa a nascer? Qual é o tempo certo de nascer? Olha, o nosso tempo está mudando. Antigamente, quando eu me formei... No século passado, os primeiros dentes permanentes que apareciam eram os primeiros molares. Hoje em dia, você percebe aí uma antecipação nesses prazos, você percebe que os dentinhos de leite eles vão sendo substituídos muito mais precocemente. Sim. E os dois primeiros dentes, geralmente, né? A gente sempre espera que o bebê nasça na mandíbula, né? Assim, de baixo. Aqueles dois dentinhos de baixo. Esse é o papai e a mamãe? Posso considerar? Pode. Posso considerar. Pode. Então, eu já vou começar a apertar a tecla SAP dela, porque nós vamos falar a respeito mais uma fala mais assim, que todo mundo possa
entender e pescar e saber, nossa, meu dentinho da frente, esses dois, aqui, esses da frente, eles estão encavalados. Esses são, como que chama o nome deles, científico? Os incisivos centrais. Incisivos centrais. Para mim, era o dente do Bob Esponja da minha filha, sabe? Aqueles dentes separados. Então, os primeiros dentes são os incisivos centrais, porque é esses 2 dentinhos de baixo, tá? Deveria, normalmente, cresce quando? Já ali os 7, 8 meses, já começa algumas crianças precoces. Já. Olha só. A minha filha mais velha, que nasceu em 1982, ela já era precoce. Porque com 4 meses ela já tinha os 4 dentinhos. E eu sei agora, pela doutora Sandra, que ela já tinha um sinal para mim, e pelo desconhecimento, eu não tinha entendido os sinais da vida, né? Porque a minha filha mais velha foi totalmente diferente, porque depois eu fiquei grávida de gêmeas e eu pude participar mais do desenvolvimento, porque eu já tinha uma filha, né? Então, vamos lá, doutora. Nascendo os 2 dentinhos de baixo, qual será o sinal que a criança veio fazer para esse casal? Primeiro é a união do casal, né? Sim. Porque a hora que você coloca aqui e ali os dentinhos, eles trazem o fruto, né? O 1 e o 2 para dar o 3. Sim. E na criança, quando a gente percebe aquele espaçamento, aquilo lá é fisiológico, né? Porque ela vai crescendo, conforme vai crescendo, os dentinhos vão se separando para caber os dentinhos permanentes depois. Sim. E olha só, e do 0 aos 7 anos, a criança tem a dependência materna, né? Sim. Que ela aprende, né? Que trabalhar as suas emoções nesse tempo de vida. E aí que eu acredito, não sou dentista, mas eu vou perguntar, se a partir dos 6, 7 anos os dentinhos de leite começam a cair, é isso? Mais ou menos? Não uma regra? Não é uma regra, mas antes de começar a cair os dentinhos de leite, nasce os molarzinhos, os primeiros molares permanentes, que aquele dentinho, ele é um dente que ele não substitui os outros, ele é inédito na boca. Então, todos os dentes de leite, eles serão substituídos por dentes permanentes, mas existe a possibilidade de agenesia, tá? Sim. Então, tem crianças que têm os dentinhos de leite, mas não vão ter o permanente. Isso é raro, mas acontece. Sim. Tá? E o primeiro que erupciona na boca de permanente são os primeiros molares. Então, as mamães tomem bastante cuidado ali aos 5, 6 anos. Lá no fundinho da boca começou a ficar vermelhinho, a criança começou a ficar irritada. Presta atenção que aquele dente é um dente permanente, aquele dente vai caminhar com essa criança, né, por toda a vida. Parece até aqueles dentinhos de tubarão, né? Que fica os dentes de leite e os dentinhos permanentes atrás. Isso eu passei, doutora. Nós estamos falando de dente, de cristais. Nós vamos fazer as pessoas economizar, comprar cristais, né? Então fala, doutora, quando eu falei para você que a minha filha mais velha tinha os dentinhos do Bob Esponja. Como chama essa característica de dentes separados? Diastemas. Fala? Diastemas. E o que é o diastemas? Na nossa linguagem de hoje, que nós sabemos, né? É como se aquela criança não estivesse enxergando os pais como um par, né? Ela está vendo uma diferença entre um distanciamento, né, entre o pai e a mãe, ou um distanciamento da energia masculina e feminina. Sim. Isso é uma interpretação da criança. Isso não significa que o casal está distante. Sim. A gente tem sempre que olhar que a característica daqueles dentes é a interpretação do dono dos dentes. Não necessariamente é algo factual. Então, pelos dentes, eu consigo ver a minha missão de vida? Sim. Ela foi muito assertiva, né? Então, é assim, olha, eu vou perguntar, porque ela tá... eu queria que ela chegasse mais com vocês para dizer assim, né? Nós vamos hoje
eu vou falar dos 4 dentinhos, porque eles têm numeração também, né, doutora? Sim. Então, é assim, ela estava falando para mim que aqui é o 1, depois vem o 11, eu peguei os dentes e me atrapalhei, né? Então, vamos dividir a boca em 4. Tá. Parte de cima, parte de baixo. O lado direito de cima é o número 1. O lado esquerdo superior é o número 2. O lado esquerdo inferior 3. E o lado direito inferior 4. E aí eu vou contando, né? 1 para cá, do direito, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, alguns até 18. Para cá, 21, 22, 23 e aí até o 28. 31, 32, até 38. 41 até o 48. E todos esses dentes têm função dos Sim. nossos órgãos, né? Sim. Tem função psíquica, tem psicológica, tem de temperamentos, tem de tudo, gente. Eu trouxe a doutora para falar com vocês, porque assim, a gente falava, vamos no dentista, não, muito caro. Olha, se a gente não paga o preço de não ir até o dentista e ficar batendo cabeça e não saber o que eu vim fazer nessa vida, olha só, pelos dentes, pela Procraína, pela uma dentista que tem essa formação em neural, né? Terapia neural. E ela é consteladora e através dos dentes ela foi procurar. Conta você. Dentro da terapia neural, você pode olhar tanto para as questões físicas, né, dores físicas, infecções recorrentes, aquela dor que persiste depois de vários tratamentos, como a gente também pode olhar para as dores da alma. E o que eu percebia? Muitas vezes o paciente vinha com uma dor de alma, mas porque ele não entendia o sistema familiar dele, ele não entendia para que veio, ele não entendia o propósito dele naquela família. E aí eu fui estudar constelação familiar, que né, movimentos sistêmicos ou movimentos transgeracionais, como agora é conhecido. Da epigenética, agora tem epigenética, gente. Para que eu pudesse dar informações para aquela pessoa, para que ela pudesse entender o papel do pai e da mãe, que é trazer a vida, que ela pudesse ser grato à vida que chegou até ela, reverenciando esses pais e podendo, sim, num segundo momento, perdoar, aceitar e usufruir de tudo aquilo que aquela família de origem traz para ela, né? Porque a nossa família de origem, ela traz dons, traz bens, traz experiência, e é na nossa família de origem que a gente vai aprender o que nós viemos aqui. Qual o nosso propósito? É ali que a gente treina. O resto da nossa vida, né, doutora? Sim. Doutora, aonde que eu posso te encontrar? Eu atendo em São Caetano, né? São Caetano do Sul, São Caetano do Sul, aqui de São Paulo, quase vizinha, né? Sim. E alguns atendimentos a gente faz online, desde que não seja terapia neural, sim, mas um entendimento, um aconselhamento sobre os dentes, sobre o que cada dente significa, o que pode estar ali atuando, a gente pode fazer online também. Entendi. E pode ligar para você? Pode. Você tem o WhatsApp? Tem. Então fala para todo mundo. Então, meu WhatsApp, né? 11, porque estou aqui em São Paulo, 968861110. E o Instagram, que está um pouquinho desatualizado, Terapia Neural no Brasil, ou Sandra Lucrécia. Você viu como a doutora, ela é sincera, está um pouquinho desatualizado. Imagina, se a gente né, o nosso Instagram, olha que vocês estão assistindo, que vocês estão ouvindo, essa grande profissional que mudou a minha vida. Sexta-feira, eu fui numa consulta com uma dor de ouvido. A dor de ouvido, um zumbido. Falei, doutora do céu, me salva, eu não quero usar aparelho. Ela pegou e fez umas injeçõezinhas assim, o meu rim doeu. Aí ela explicou. O ouvido, ele é diretamente ligado ao rim. E eu, como consteladora, também entendi que eu já estava perdendo a essência da minha família, doutora. Então, olha que importante. Antes, eu vou dar o meu endereço para vocês também
podem me procurar para fazer o mapa que eu levo para a doutora. Você vai ver que coisa mais linda que vai ser. Fazer o mapa numerológico, vocês acessem @Crer e Crescer Terapia, telefone 11 98655 7270, falando com Fátima Medina. Mas voltando, doutora, se eu chegar e contar, nossa, eu te ouvi na Vibe Mundial, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Eu vou te atender com o maior carinho. Eu atendo bastante. Eu tiro as suas dúvidas, pode ligar, pode perguntar. E aí a gente conversa. Doutora, muito obrigada, viu, pela sua presença. Se você Obrigada. quiser falar dar um recado para os ouvintes, nós temos um titiquinho. Se você tiver oportunidade de se conhecer o teu corpo, conhecer o teu caminho, as tuas dores. As tuas dores podem te dizer, pode te mapear o que você deveria estar desviando, né? Ou o que você deveria estar buscando. Então, a minha palavra, assim, autoconhecimento, tenta te conhecer. Sim, se conhecer é a melhor viagem. Gente, até mais, até a semana que vem, com a Madrugada Astral. Fátima Medina manda um beijo para todos.